Amigos do Futebol Association, hoje vou tocar num assunto que é muito pertinente em momentos atuais, em que a maioria dos clubes brasileiros atravessam um momento financeiro muito sensível, na verdade muito difícil. Difícil porque clubes menores, com menores orçamentos, com menores investimentos, com menores investidores, têm lutado para sobreviverem dentro do futebol profissional, a passo que os clubes maiores, com mais estrutura financeira principalmente, estão numa situação mais confortável no momento. Mas o que eu quero tocar com os senhores, principalmente aqueles que são ligados aos clubes de menores investimentos, os chamados clubes menores, que não têm condição de possuir em suas fileiras um grupo de profissionais altamente qualificados, devido à alta que existe no salário dos jogadores profissionais. Então, devem ou deveriam se recorrerem às suas categorias de base. Infelizmente, à exceção de grandes clubes, vou citar apenas 3 deles aqui, tem diversos no Brasil, grandes clubes, mas vou citar 3 deles que estou mais afeito por ter trabalhado no Rio de Janeiro e por ser do estado de São Paulo. São os clubes como Flamengo no Rio de Janeiro. O Fluminense também tem um belo trabalho já de há longo tempo feito na base. E no estado de São Paulo, os exemplos vão para Palmeiras e São Paulo Futebol Clube. Esses clubes têm uma estrutura muito boa, muito qualificada em sua base, não só pela categoria de seus profissionais, que trabalham com esses garotos desde a idade de sub-15, alguns clubes até sub-13, mas eu tenho aqui e vou passar para vocês um projeto que eu desenvolvi e apresentei no Smorra Clube do Egito, em Alexandria, onde tive o prazer de trabalhar, inclusive montar uma academia brasileira de futebol chamada de Brasfa. O que consiste isso? Não é simples. Claro, você vai ter que ter um investimento nas categorias de base, e hoje, para você conseguir um jogador e jovem, talvez até sub-13, não é fácil. Você tem que pesquisar muito pelo interior dos estados, pelo interior do Brasil principalmente, onde você ainda encontra esses jogadores. Sendo que muitos deles já estão na mão de empresários de futebol. Empresários que vão lá naquela família humilde e dão uma ajuda financeira para a família, e os pais assinam uma procuração ao empresário para que ele possa desenvolver a carreira de seu filho. Mas por que os clubes de menor investimento não fazem esse trabalho? Vou citar os clubes aqui de Campinas, clubes que já foram exemplo em formação de atletas nas categorias de base. Hoje, fico na dependência de trazer emprestado jogadores ainda pertencentes à base ou recém-saídos da base de clubes maiores, Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. E eles pegam esses jogadores, geralmente com boa qualidade técnica, sem dúvida, e colocam no seu time principal. E depois que esses jogadores se consagram, eles são vendidos pelos seus clubes de origem, e claro, pelos seus empresários, são direcionados para o exterior. Aí vão para a Europa, principalmente, onde é o sonho da maioria do jovem futebolista brasileiro. Então, por que não fazer esse trabalho na base? E eu vou dar aqui em pinceladas rápidas o projeto que eu fiz
e me dediquei em Alexandria, no Egito. Eu vou falar para vocês o seguinte, que a organização parte do seguinte princípio: 75% dos atletas das categorias de base deveriam pertencer totalmente ao clube seu, ao clube menor, certo? Ao clube que vai ser a sua origem. A passo que apenas 25% daria-se uma abertura aos empresários para que colocassem seus jogadores, e assim mesmo com uma condição específica. A partir do momento que esse jogador fosse negociado, o clube teria um percentual maior do que até o próprio empresário, ou até dividido de uma maneira igual com o empresário, ou melhor, com os empresários. Porque o empresário originário desse atleta, ele vai negociar com empresários da Europa, empresários maiores. Então, esse atleta já vai ter seus direitos federativos divididos em 3, 4 partes, às vezes até mais. Às vezes entram dirigentes de clubes. Então, cabe aos clubes de futebol de menor investimento terem em suas fileiras, principalmente, um diretor técnico ou um coordenador técnico, mas com autoridade, com aval da sua diretoria, para desenvolver projetos como este. E então, você verá, não a curto, mas em médio e longo prazo, os frutos desse trabalho, desse projeto, dessa organização. Eu fiz, nesse projeto, um exemplo e que pus em prática e deu muito certo, em que dividi as categorias de base em 3. Sub-20, Sub-17 e Sub-15. Aí vocês vão dizer, mas e aquele atleta com 13 anos que tem qualidade? O que tem qualidade para 13 anos, ele já vai fazer parte do grupo de Sub-15, assim como o de Sub-15 que tem condição técnica, ele vai fazer parte do grupo de Sub-17, e o Sub-17 que tem qualidade, ele vai já participar do grupo Sub-20 e às vezes até do grupo de profissionais, como já temos visto exemplos no futebol brasileiro, principalmente no Santos Futebol Clube, que tem um trabalho de excelência nas categorias de base. Então, para aqueles clubes de pouco investimento, que acham que vão gastar muito, eu fiz aqui uma projeção, e já fiz isso lá fora, em que as categorias de base, por exemplo, no Sub-15, você pode contar com 25 atletas. Nesses 25 você tem garotos ali que inclusive fazem parte não só do Sub-15, mas aqueles do Sub-13 que já têm condição física e técnica para participar do Sub-15. Assim como o Sub-15 teria condição e tem condição física e técnica, participaria principalmente do Sub-17 e às vezes até do Sub-20, assim como o Sub-17, alguns deles participariam do grupo de Sub-20. E claro, Sub-17 e Sub-20 com qualidade técnica e boa condição física, boa condição atlética, ele já pode pertencer ao grupo de atletas profissionais. E clubes de menores investimentos não precisam contar com 30 atletas profissionais, no máximo 24, 25 atletas profissionais, e completando o grupo de 30 atletas, não mais do que 5 ou 6 jogadores das equipes de base, que vão se somar aos 24, 25 já profissionais contratados, formando um total de 30 atletas, o que é um número suficiente para ser trabalhado pela comissão técnica do Departamento Profissional de Futebol. Esse é o caminho. Foi, outrora, o grande caminho percorrido pelas equipes de futebol, pelas clubes menores. E vou citar o exemplo dos clubes de Campinas,
a época de ouro do futebol campineiro, onde as categorias de base de Guarani e Ponte Preta se sobressaíram. E o futebol campineiro foi uma das bases da seleção brasileira de futebol. Por que não voltarmos a esse tipo de trabalho? O que nos impede isso? Sabe o que nos impede? Nos impede que nas categorias de base são infiltradas pessoas que têm interesses próprios e deixam de lado o interesse do clube, ou seja, pedem dinheiro para a paz dos meninos. Quando não, negociam com outros clubes, tiram de um clube e levam para outro, jogam na mão de agentes de futebol, agentes de menos expressão que vão negociar com agentes de maior expressão, aqueles que comandam o futebol mundial. Então está ali o problema. Então o clube que hoje reclama da falta de condição financeira para gerir o departamento profissional deveria, evidentemente, de se lançar de cabeça nas categorias de base e voltar para lá seus olhos e não ficar apenas tentando fazer negociatas de jogadores com pessoas que têm mais interesse financeiro do que interesse de ver a projeção do seu clube. Estamos vivendo um tempo de muita dificuldade financeira em todos os setores da vida. O futebol não é diferente. E o futebol brasileiro, que tem na sua maioria mais de 80% de atletas recebendo uma miséria como salário mensal, não mais do que um salário mínimo. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Os grandes clubes que pagam fortunas para jogadores profissionais. Esses jogadores profissionais são exceções no futebol brasileiro, principalmente, o que não acontece na Europa, onde a condição financeira dos clubes e o investimento que eles possuem é muito maior e muito melhor do que do futebol brasileiro. Esse é um alerta que eu faço aqui. Mais do que um alerta, é um projeto que pode dar certo também no futebol brasileiro, como já deu outrora, e que dá muito certo no futebol do exterior, porque a maioria dos clubes grandes do futebol europeu pegam garotos sub-15, sub-13, sub-17, que vêm buscar não só aqui no mercado sul-americano, bem como no mercado africano. Haja vista a quantidade de jogadores africanos que se projetam no futebol europeu e de jogadores sul-americanos que também vão para lá e se tornam grandes atletas de futebol. Esse era meu recado para hoje, que serve não só para hoje, mas que servirá para sempre ao futebol, não só brasileiro, bem como ao futebol mundial. Um grande abraço!